Vamos falar agora sobre as articulações em torno da sucessão do comando da Câmara dos Deputados. Quem tem os detalhes é o Bruno Pinheiro, que conversa com a gente ao vivo novamente aqui no 3 em 1. O grupo que apoia a candidatura de Hugo Motta quer barrar o apoio do PSD a Elmar Nascimento. Bruno, é isso mesmo? A ideia justamente, viu, Soraya, é de colocar a candidatura de Hugo Motta como uma candidatura de oposição. De um outro lado, eles querem construir uma candidatura que seja de interesse do governo, que seja uma candidatura governista. Só que isso esbarra em algumas situações, alguns acordos, inclusive acordo do deputado Arthur Lira com o ex-presidente Jair Bolsonaro de assumir, inclusive, ali a vice-presidência da Câmara dos Deputados, em caso de uma articulação, de uma eleição do candidato de Arthur Lira. Então, esses acordos estão comprometendo essa articulação. Mas, na verdade, no fundo de toda essa história, o que eu vi exatamente que essa tentativa de união, de uma outra candidatura, de um outro nome, é justamente para dificultar ou para retardar esse anúncio do deputado Arthur Lira de apoiar um candidato ou de chancelar uma candidatura com muita antecedência. A ideia seria justamente chegar com apoio da legenda do presidente Lula, do PSD, do MDB, de nomes mais à esquerda e mais ao centro também, e se passar como uma candidatura governista, para justamente conseguir, inclusive, mais espaço, tanto na mesa diretora, na vice-presidência e também numa importante comissão, ficar com a CCJ em 2025, que é visto aqui no Palácio do Planalto como um controle remoto do Congresso Nacional, algo que é muito importante, o que dita o ritmo justamente do andamento do Congresso Nacional. E aí, com esse episódio que está sendo resolvido neste momento aqui no Palácio do Planalto, envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, numa eventual retirada, uma exoneração, uma saída do ministro, ficaria essa vaga então na esplanada dos ministérios. Eu fiz uma consulta rápida com alguns nomes para tentar entender se essa vaga, né, que eventualmente possa ficar do ministro dos Direitos Humanos, se seria utilizada numa negociação, aproveitando já para ser a presidência da Câmara dos Deputados. O que eu vi é que o Centrão não tem nenhum interesse em ocupar a vaga no Direitos Humanos, que essa vaga, se for ter uma renovação, ficará claro com alguém da legenda do presidente Lula e não ser colocado numa negociação na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Então, são diversos cenários que estão sendo analisados e que isso acaba aplicando uma derrota ao presidente da Câmara, que tinha o interesse de anunciar o nome ainda esta semana. Chegamos numa sexta-feira, isso não aconteceu porque começa a surgir um adversário nesta disputa. Elmar Nascimento não está nada otimista e nem muito mesmo feliz com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que até então estavam andando lado a lado. Agora tem uma certa distância, já que surge o nome de Hugo Motta. Soraya. Fica esse ressentimento, né? Não tem como estar feliz nesse momento. Bruno, obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. A gente tem falado tanto desse assunto, né? Em todos os jornais aqui da Jovem Pan News, porque as eleições é só em fevereiro, mas parece que o resultado vai ser amanhã, né? Dado o tamanho de reuniões e de articulações, né? É muita mudança de um dia para o outro. Tudo pode acontecer e até nada, né? Com certeza, Soraya. E eu acho que mostra a complexidade que é o Centrão no Brasil. O Zé sempre fala, né, que o Centrão existe, mas a gente não consegue... É a mula sem cabeça. É a mula sem cabeça, né? É ótima essa expressão. Mas sombra, mas ninguém viu a foto dela, não sabe. Mas é curioso porque existe uma disputa dentro desse próprio Centrão, né? Eu coloco aí que a imagem do Centrão se dá muito ali no MDB, no PSD, no PP, né? E no União Brasil. E aí é claro que há uma disputa que é justamente a disputa que a gente está vendo para a presidência da Câmara dos Deputados. Agora, a questão essencial aí é a disputa orçamentária, né? Quem é que vai continuar com este orçamento bilionário
da Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, conseguir agradar ou não criar muitas rusgas com a oposição, com o PL, partido também importante pelo número de deputados, e também com o próprio PT, pelo número de deputados, e é o partido do governo. Disputa em aberto. Zé, você acha que essa disputa em aberto só vai ter fim, o nome só vai vir quando Arthur Lira decidir ou falar um nome que ele acredita para candidato? E está todo mundo, de fato, esperando que Lira se posicione? Mas não é que ele seja tão poderoso assim, porque ele vai falar um nome que agrega todo mundo. Então, ele vai aderir a essa maioria. As decisões do Congresso se tornaram muito complexas porque não há mais hegemonia. Antigamente, o MDB acabava mandando, porque de 513 deputados, ele acabava elegendo ali 400 parlamentares, então mandava. Aí era praticamente nomear presidente, vice-presidente, uma decisão interna. Agora não. As forças, elas são equilibradas. Existe o maior bloco, o maior partido, que é o PL. E o segundo bloco, que é o bloco do governo. Mas os dois têm ali cento e poucos, um tem 110, outro 140 deputados, eles não conseguem eleger um presidente, nenhum nem outro. E ali está o centro, chamado de centrão. Quando eu digo que ele não existe, é porque todos negam. Não tem um líder formal, não tem um gabinete com a placa centrão, não tem nada. Ele não existe, nem é reconhecido. Mas é um centro que passa por vários partidos. Até PT tem integrante no tal do centrão. Então, esse centro, ele também não tem como impor um candidato. Mas, para o lado que ele vai, ele elege. Todos os candidatos até agora são do centrão, para se ter uma ideia. E o que acontece? Forças externas podem unir. E eu estou impressionado com a força de Gilberto Kassab nesse processo. Todo mundo aqui está falando dele. Se ele decidir, se ele levar o Antônio Brito para apoiar o Hugo Mota, acabou. Aí está formada a maioria, né? Se ele levar para o indicado do Lira, que seja o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, pronto, está acabado. Mas o Lira não conseguiu, por exemplo, desistir. O Elmar Nascimento que falou, não, eu continuo candidato. Né? Então, a coisa está solta por isso. Então, talvez eu esteja exagerando, mas não. É porque o Gilberto Kassab se tornou poderoso nesse processo. E ele quer manter o Brito ainda, Antônio Brito, que é um nome considerado forte ali no plenário, mas os deputados não votam por simpatia de jeito nenhum, votam por interesse, o meu metro quadrado. E eu, como fico nisso? Agora são 7 horas mais 31 minutos. 31 minutos, bom, Lula diz que quer que Lira, então, faça Elmar Nascimento desistir, né? Mas depois que ele acabou mudando de lado, mudando de opinião, Elmar vai estar dizendo que segue firme na decisão e até acho que agora é uma birra, né? Ele vai ficar ali e fala, não vou desistir disso, não. Mas quando a gente avalia a dinâmica da política, poucas atividades têm uma dinâmica tão grande. E sempre, como no futebol, vamos trazer o piperninho de novo, pelo menos na fala espiritual, até o último minuto o jogo está jogando-se. E na questão da política, sempre defendo esse ditado... O Segré, diga. Tem uma frase famosa, acho que você já ouviu falar, de José Maria Alckmin, de Minas Gerais, ele fez uma comparação fantástica, ele dizendo que política é como nuvens. Você olha, está de um jeito... Aí depois você olha de novo, já mudou tudo, né? Mas na política, a dúvida não é se alguém vai te trair, é quando vai te trair. E aí vem o timing nessa situação de hoje. Se o Lira esperava nessa semana soltar o seu candidato para dar uma reforçada nessa situação, mesmo faltando muito, me parece que tem dois conceitos que deverão ser avaliados. Primeiro, a situação do ministro Silvio. Isso mudou a agenda política. Eu imagino que Brasília só se fala disso neste momento, inclusive aproveitando, dá a sensação de que a ministra Aniele confirmou
que ela foi assediada pelo ministro Silvio. Isso muda absolutamente tudo. Mas tem outra situação vinculada com um comentário muito interessante do Zé Maria, que é o poder do Kassab. Gilberto Kassab provavelmente vai sair mais poderoso ainda depois das eleições municipais. E aí esse poder vai ter um peso nessas eleições da configuração de presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Então me parece que, mesmo que fevereiro pareça muito distante, está muito perto. Mas mesmo assim, as situações que podem acontecer daqui até lá podem mudar muito ainda o panorama. Quem colocava já a sensação de eu vou me sentar nessa cadeira, talvez esteja se apressando.